zu bleiben. Herzlichen Dank. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 1º de dezembro. Nos estúdios, Silvone José. Neste momento, Papa Francisco entra na grande sala Paulo VI, sendo recepcionado pela música e pelos fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Nos estúdios, Silvone José. Um abraço especial às emissoras de rádio, de televisão e a você através das nossas redes sociais, coligados a partir deste momento para a audiência geral com o Papa Francisco. Santo Padre dá início à audiência geral, que irá introduzir com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A pace sia com voi. Teremos agora ao início a leitura, o trecho do Evangelho, agora Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19, em italiano, e depois nas demais línguas. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Parola del Signore. Depois do italiano, teremos a leitura agora em francês. São as línguas tradicionais da audiência geral da quarta-feira. Selon saint Matthieu. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Acclamons la parole de Dieu. Na sequência, teremos a leitura em inglês. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI, no Vaticano. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child
of the Holy Spirit, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to send her away quietly. The Gospel of the Lord. Depois do inglês, teremos a leitura agora de Mateus 1, 18, 19 em alemão. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Leitura agora será feita em espanhol e, na sequência, em português. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, María estaba comprometida en matrimonio con José, y antes de que ellos empezaran a vivir juntos, sucedió que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, no queriendo denunciarla, decidió romper su compromiso en secreto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Leitura agora de Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19, em português. Leitura do Evangelho de São Mateus. Maria estava desposada com José e, antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Palavra da salvação. Leitura feita por Monsenhor Ferreira. Agora temos a leitura em árabe e a última depois em polonês. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. أما أصل يسوع المسيح فكان أن مريم أمه لما كانت مخطوبة ليوسف وجدت قبل أن يتساكنا حاملا من الروح القدس، وكان يوسف زوجها بارا فلم يرد أن يشهر أمرها فعزم على أن يطلقها سرا. كلام الرب. E a última língua, das línguas tradicionais da quarta-feira, o polonês. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po zaślubinach z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Oto słowo Pańskie. Portanto, as línguas tradicionais da quarta-feira, teremos agora então a catequese do Papa Francisco, catequese que será feita, como tradicionalmente, em italiano. Depois, em cada uma dessas línguas, uma síntese e a saudação aos grupos linguísticos que o Papa fará a cada intervenção linguística. Imagens que chegam até você do interior da grande sala Paulo VI. Nessa manhã chove. Em Roma, a temperatura em torno dos 9 graus centígrados. Caros irmãos e irmãs, inicia o Papa. Bom dia. Continuamos o nosso caminho de reflexão sobre a figura de São José. Hoje gostaria de aprofundar o seu ser justo e ser o noivo de Maria, e assim dar uma mensagem a todos os noivos e também aos recém-casados.
Muitos acontecimentos ligados a José são narrados nos evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos não canônicos, que também influenciaram a arte e vários lugares de culto. Esses escritos que não estão na Bíblia são narrações que a piedade cristã fazia naquele tempo. Esses escritos respondem ao desejo de preencher as lacunas narrativas dos evangelhos canônicos, que nos dão tudo o que é essencial para a fé e a vida cristã. O evangelista Mateus, isso é importante. O que diz o Evangelho sobre São José? Não o que dizem os evangelhos apócrifos, que não é uma coisa feia, ruim. São bonitos, mas não são a palavra de Deus. Em vez, os evangelhos que estão na Bíblia são a palavra de Deus. O evangelista Mateus define José como um homem justo. Ouçamos a sua narração. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Porque quando os noivos e quando a noiva não era fiel ou ficava grávida, podiam denunciá-la, deviam. E as mulheres, naquele tempo, eram lapidadas. Mas José era justo. Não, isso eu não farei. Eu vou embora, em silêncio. Mas para compreender o comportamento de José para com Maria, é útil recordar os costumes matrimoniais do antigo Israel. O casamento compreendia duas fases bem definidas. A primeira era como um noivado oficial, que comportava já uma nova situação. Em particular, a mulher, embora continuando a viver na casa paterna durante um ano, era de fato considerada a esposa do noivo. Ainda não viviam juntos, mas era como se fosse a esposa. O segundo ato era a transferência da noiva da casa do seu pai para a casa do noivo. Isso ocorria como uma festiva procissão que completava o casamento. A amiga da esposa acompanhava ela então. De acordo com esses costumes, o fato de antes irem viver juntos, Maria ter se encontrado grávida, expunha a Virgem à acusação de adultério. E esta culpa, de acordo com a lei antiga, devia ser punida com a lapidação. No entanto, na prática judaica sucessiva, depois disso, tinha uma interpretação mais moderada, o que impunha apenas o ato de repúdio, mas com consequências civis e criminais para a mulher, mas não a lapidação. O Evangelho diz que José era justo, precisamente porque estava sujeito à lei, como qualquer israelita piedoso. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança que tem nela sugerem uma forma de salvar a observância da lei e a honra da sua esposa. Ele decide dar-lhe o ato de repúdio em segredo, sem clamor, sem sujeitá-la à humilhação pública. Ele escolheu o caminho do segredo, sem processo e sem vingança. Quanta santidade em José! Nós que temos uma notícia um pouco folclórica, feia, vamos imediatamente a fazer fofoca. José não, em silêncio. Mas o evangelista Mateus acrescenta imediatamente: mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado
vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. A voz de Deus intervém no discernimento de José e, através de um sonho, revela-lhe um significado maior do que a sua própria justiça. Como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir que estamos sempre precisando da ajuda de Deus. Ser capaz de alargar os nossos horizontes e considerar as circunstâncias da vida de um ponto de vista diferente e mais amplo. Muitas vezes, sentimos-nos presos pelo que nos aconteceu. Agora isso me aconteceu. E ficamos prisioneiros daquela coisa feia que nos aconteceu. Mas é precisamente face a certas circunstâncias da vida que inicialmente parecem dramáticas que se esconde uma providência que com o tempo toma forma e ilumina com sentido até a dor que nos afetou. A tentação é de se fechar naquela dor, naquele pensamento de coisas feias que aconteceram. Isso não nos faz bem. Isso nos leva à tristeza e à amargura. Coração amargo é muito feio. No entanto, gostaria que fizesse uma pausa e refletíssemos sobre um pormenor dessa história contada no Evangelho que muitas vezes ignoramos. Maria e José são dois noivos que provavelmente tinham sonhos e expectativas sobre as suas vidas e sobre o seu futuro. Deus parece intervir como imprevisto na vida deles. E, embora com alguma dificuldade inicial, ambos abrem os seus corações à realidade que lhes é apresentada. Caros irmãos e irmãs, muitas vezes a nossa vida não é como imaginamos que seja, especialmente nas relações de amor, de afeto. Temos dificuldade em passar da lógica do ser apaixonado ao do amor maduro. Se deve passar do ser apaixonado ao amor maduro. Vocês recém-casados, pensem nisso. A primeira fase é sempre marcada por um certo encantamento que nos faz viver imersos no mundo imaginário que muitas vezes não corresponde à realidade dos fatos, o ser apaixonado. Mas é precisamente quando o se apaixonar com as suas expectativas parece chegar ao fim que o verdadeiro amor pode começar. Amar, de fato, não é esperar que a outra pessoa ou vida corresponda à nossa imaginação. Pelo contrário, significa escolher com total liberdade, assumir a responsabilidade pela vida tal como nos é oferecida. É por isso que José nos dá uma lição importante. Ele escolhe Maria de olhos abertos. Pensem no Evangelho de João. Uma chamada de atenção que fazem os doutores da lei a Jesus. Nós não somos filhos de lá, ou seja, em referência à prostituição. Por quê? Sabiam como Maria tinha ficado grávida e queriam sujar a mãe de Jesus. Para mim, é uma passagem mais suja, mais demoníaca do Evangelho. Ci dà questa lezione. Prende la vita come viene. Dio è intervenuto lì. Deus intervém. Giuseppe fa come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz ao filho. Está aspettando um filho que partorì dopo si Ao chiama qual Gesù. ele pôs o nome de I Jesus. fidanzati cristiani
Os noivos cristãos são chamados a dar testemunho de tal amor, que têm a coragem de passar da lógica do ser apaixonado ao amor maduro. Esta é uma escolha exigente, que em vez de aprisionar a vida, pode fortalecer o amor para que seja duradouro face às provações do tempo. O amor de um casal vai avante na vida e amadurece todos os dias. O amor do noivado, permitam-me dizer, um pouco romântico, vocês viveram tudo isso. Mas depois começa o amor maduro, de todos os dias, do trabalho, das crianças que chegam. E às vezes aquele romanticismo desaparece um pouco. Mas não tem amor. Sim, é um amor maduro. Mas sabe, padre, às vezes brigamos, mas isso acontece desde o tempo de Adão e Eva até hoje, que o casal brigue. É o pão nosso de cada dia. Mas não se deve brigar. Sim, se deve. Se faz. Mas não digo se deva, mas se pode. É, padre, mas às vezes levantamos a voz. Mas acontece. E também muitas vezes voam também os pratos. Acontece também. Mas como fazer para que isso não danifique a vida matrimonial? Escutem bem. Não terminar nunca um dia sem fazer as pazes. Brigamos. Eu disse palavrões. Disse coisas feias, mas agora termina o dia. Devo fazer a paz. Sabem por quê? Porque a guerra fria do dia depois é perigosíssima. Não permitam que no dia seguinte comece o dia com a guerra. Por isso, fazer a paz antes de ir para a cama. Mas, padre, eu não sei como me expressar para fazer a paz depois de uma situação tão feia que nós vivemos. É muito fácil. Faz assim. Faz assim. Mas recordem-se sempre. Recordem sempre. Nunca terminar o dia sem fazer a paz. Isso vai ajudar na vida matrimonial. A eles e a todos os casados que estão aqui. Essa de ir ao ser, de apaixonar ao amor maduro é uma escolha exigente. Devemos ir nesta estrada. E também desta vez vamos concluir com uma oração a São José. São José, vós que amastes Maria com liberdade e optastes por renunciar à vossa imaginação para dar espaço à caridade, ajudai cada um de nós a deixarmos-nos surpreender por Deus e acolher a vida, não como um acontecimento imprevisto do qual devemos nos defender. Amar como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. Obtende a todos os noivos cristãos a alegria e a radicalidade, conservando, porém, sempre a consciência que somente a misericórdia e o perdão tornam possível o amor. Amém. Obrigado. Conclui mais uma vez Papa Francisco a sua catequese com uma oração a São José. Teremos agora a síntese nas várias línguas, ele sendo pelo francês, e depois a saudação do Santo Padre aos peregrinos e fiéis de língua francesa. Catequese do Santo Padre, dedicada mais uma vez a São José. É a terceira catequese que o Papa dedica a São José. E hoje, então, São José, homem justo e esposo de Maria. Continuando, então, aquele caminho de reflexão sobre a figura de São José. E hoje, então, o Papa aprofunda o seu ser justo,
o ser noivo de Maria. E assim o Papa dá uma mensagem a todos os noivos, mas também a todos os recém-casados, como disse o Papa, e todos os casados. Papa Francisco, no início da sua catequese, dizia que muitos acontecimentos ligados a José são narrados nos evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles evangelhos que não são canônicos, que não estão dentro da Bíblia, né? O Papa disse, são bonitos muitas vezes, mas não são a palavra de Deus. Mas esses evangelhos, recordava Francisco, também influenciaram a arte e vários lugares de culto. Esses escritos respondem a um certo desejo de preencher as lacunas narrativas dos evangelhos canônicos, que, todavia, nos dão tudo o que é essencial para a fé e a vida cristã. O Papa recorda que o evangelista Mateus define José como um homem justo. E o Papa recordava, então, Mateus, capítulo 1, versículos 18 e 19. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. In particolare il gruppo di amicizia Francia-Italia. All'inizio del tempo di Avvento chiediamo al Signore, per l'intercessione paterna di San Giuseppe, di rimanere sempre come sentinelle nella notte, attenti a vedere la luce di Cristo nei nostri fratelli più poveri. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire... Saudação então do Santo Padre às pessoas de língua francesa, em particular o grupo de Amizade França-Itália. No início do tempo do Advento, peçamos ao Senhor, por intercessão paterna de São José, de permanecer sempre como sentinelas na noite, atentos a ver a luz de Cristo nos nossos irmãos mais pobres. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em inglês e a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo na Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 1º de dezembro. Recordava Papa Francisco, depois de ler mais uma vez a narração de Mateus, que define José como um homem justo, que para compreender o comportamento de José para com Maria, é útil recordar os costumes matrimoniais da antiga Israel. Ou seja, o casamento, para que você também que não conhecia esses costumes, né? O casamento compreendia em duas fases bem definidas. Bom, a primeira fase era como um noivado oficial. E esse noivado comportava já uma nova situação. Em particular, a mulher, embora continuando a viver na casa paterna durante um ano, era de fato considerada a esposa do noivo. O segundo ato era a transferência da noiva da casa do seu pai para a casa do noivo. E isso ocorria com uma festiva procissão que então completava o casamento, né? Junto com a noiva, todas as amigas faziam essa grande procissão. Bom, de acordo então com esses costumes, o fato de antes irem viver juntos, Maria ter se encontrado grávida, expunha então a Virgem Maria à acusação de adultério. E essa culpa, de acordo com a lei antiga, devia ser punida com a lapidação. Devia ser lapidada. No entanto,
na prática judaica sucessiva, tinha uma interpretação mais moderada, o que então impunha apenas o ato de repúdio, esse repúdio, mas com consequências civis e criminais para a mulher. Bom, o Evangelho diz que José era justo, precisamente porque estava sujeito à lei como qualquer israelita piedoso. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança que tem nela sugerem uma forma de salvar a observância da lei e a honra da sua esposa. Saudação do Santo Padre aos peregrinos ingleses. Specialmente i gruppi provenienti dagli Stati Uniti d'America. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento per prepararci a accogliere nella nascita del bambino Gesù, il Salvatore del mondo. Dio vi benedica. Papa saúda então os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente os grupos provenientes dos Estados Unidos da América. A cada um de vocês e as suas famílias chegue então os desejos de um fecundo caminho de advento para nos preparar a acolher o nascimento do menino Jesus, Salvador do mundo. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos agora será em alemão. E a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit. Papa recorda então que o Evangelho diz que José era justo, porque estava sujeito à lei como qualquer israelita. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança que José tem em Maria sugere uma forma de salvar a essa observância da lei e a honra da sua esposa. Então, o que faz José? Decide dar-lhe o ato de repúdio em segredo, sem clamor, sem sujeitar Maria à humilhação pública. Ele escolheu o caminho do segredo, sem processo e sem vingança. Mas o evangelista Mateus acrescenta imediatamente: mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho. E tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. A voz de Deus intervém no discernimento de José e, através de um sonho, revela-lhe um significado maior do que a sua própria justiça. Como é importante para cada um de nós, disse Francisco na sua catequese, como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir que estamos sempre precisando da ajuda de Deus. Ser capaz de alargar os nossos horizontes e considerar as circunstâncias da vida de um ponto de vista diferente, muito mais amplo. Muitas vezes sentimos-nos presos pelo que nos aconteceu. Mas é precisamente face a certas circunstâncias da vida, que inicialmente parecem dramáticas, que se esconde a providência, que com o tempo toma forma e ilumina com sentido até a dor que nos afetou. Portanto, não viver preso ao passado. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Questa settimana di Avvento prepariamoci alla venuta di Gesù, contemplando le figure di Maria e Giuseppe, che hanno spesso la loro vita per il bene degli altri. Lo Spirito Santo accompagni voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Papa saúda cordialmente os peregrinos de língua alemã. In diesen Wochen des Advents, nessas semanas de advento, vamos nos preparar para a vinda de Jesus, contemplando as figuras de Maria e José,
que gastaram a sua vida pelo bem dos outros. O Espírito Santo acompanhe vocês e suas famílias. O Papa que recorda mais uma vez as semanas de Advento, que nos prepara para a vinda de Jesus, nos convida também a nos prepararmos para essa vinda de Jesus, contemplando as figuras de Maria e de José. Agora teremos a síntese em espanhol e, como já é tradição, o próprio Santo Padre, na sua língua-mãe, faz para todos nós essa síntese e depois fará sua saudação aos peregrinos de língua espanhola. Na sequência, Monsenhor Ferreira nos traz a síntese em português e também teremos a saudação que o Santo Padre irá fazer aos fiéis e peregrinos de língua portuguesa. Mas vamos ouvir então Papa Francisco em espanhol, que nos faz então a síntese, aguardando depois a síntese em portugués. Queridos hermanos y hermanas, en este camino de reflexión sobre la figura de San José, destacamos hoy que fue un hombre justo y el prometido esposo de María. Recordemos que en aquel tiempo el matrimonio tenía dos fases. La primera era un compromiso en el que la novia seguía viviendo en la casa paterna, pero ya era considerada esposa de su prometido. Fue durante este tiempo que María, aunque no vivían juntos, quedó embarazada, quedando expuesta a la acusación de adulterio. José, que era un hombre justo, es decir, observante de la ley, y amaba a María, decidió romper su compromiso en secreto, sin exponerla a la humillación pública. Pero en su discernimiento intervino la voz de Dios, que a través de un sueño le reveló un horizonte más amplio del que él había imaginado. En medio del drama que inicialmente parecía destruir sus planes de matrimonio, María y José supieron abrir sus ojos a la realidad tal como se presentaba, acogiendo el proyecto de Dios con amor maduro y responsabilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy quiero dirigirme de un modo especial a todos los novios cristianos. Ustedes están llamados a testimoniar un amor como el de María y José, un amor que pase del enamoramiento a la madurez para que sea pleno y duradero. Pídanle a San José, que fue valiente en este paso, que los ayude a vivir el noviazgo con alegría y con radicalidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Teremos agora com Monsenhor Ferreira a síntese em português e depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis e peregrinos de língua portuguesa. Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica. Concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Hoje, na reflexão que vos proponho sobre São José, quero aprofundar duas dimensões da sua figura: ser justo e ser noivo de Maria. O noivado nos tempos antigos era a primeira fase do casamento, durante a qual a noiva continuava a viver na casa paterna, mas de facto era já considerada a esposa do noivo. Um ano depois, tinha lugar a segunda fase, em que ela deixava a casa paterna e ia coabitar com o marido. Foi durante a primeira fase do casamento de José com Maria que se notou que ela estava grávida.
A lei do tempo dava ao noivo a possibilidade de a acusar publicamente de adultério. Segundo o Evangelho, José era justo, precisamente porque se submetia à lei, como todo piedoso israelita. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança que tinha nela sugerem-lhe uma forma de salvar as duas coisas: a observância da lei e a honra da esposa. Ou seja, entregar-lhe-ia a ata de repúdio em segredo, sem a expor à humilhação pública. Andava José a matutar nesta solução quando intervém a voz de Deus no seu discernimento para revelar um significado do caso muito maior do que a própria justiça de José. Não teme receber Maria, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E ele assim fez, recebeu a sua esposa. Queridos irmãos e irmãs, como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir-se carecido da ajuda de Deus para conseguir ler a vida num horizonte mais amplo. Muitas vezes sentimos-nos prisioneiros de algo que nos aconteceu, mas é precisamente por trás de um caso da vida inicialmente visto como dramático que se esconde a mão da providência divina. Com o passar do tempo, tudo se esclarece, enchendo-se de sentido a própria tribulação que nos atingira. São José ajude cada um de nós a deixar-se surpreender por Deus e acolher a vida, não como um temível imprevisto, mas como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari fedeli di lingua portoghese, un fraterno saluto a tutti voi, in particolare al gruppo di infermieri, infermiere e altri operatori sanitari in servizio nel centro di vaccinazione anti-Covid di Braga. Vi auguro che l'odierna visita alla tomba di Pietro, questo incontro con il successore vi infondano un grande coraggio per abbracciare giorno dopo giorno la vostra croce e un vivo anelito di santità affinché possiate riempire di speranza la croce degli altri. Mi affido alle vostre preghiere. Grazie per la visita. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis da língua portuguesa, uma saudação fraterna para todos vós, em particular para o grupo de enfermeiras, enfermeiros e outros profissionais de saúde em serviço no Centro de Vacinação Anti-Covid de Braga. Faço votos de que a visita odierna ao túmulo de Pedro e este encontro com o seu sucessor vos infundam uma grande coragem para abraçardes diariamente a vossa cruz e um vivo anseio de santidade para poderes encher de esperança a cruz dos outros. Confio nas vossas orações. Obrigado pela visita. Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua portuguesa, com a menção especial ao grupo de enfermeiras, enfermeiros e outros profissionais da saúde que estão em serviço no Centro de Vacinação Anti-Covid de Braga. O Papa depois saúda também os peregrinos que estão presentes na audiência, que a visita de hoje ao túmulo de Pedro e esse encontro com o seu sucessor vos infundam, disse o Papa, uma grande coragem para abraçardes diariamente a vossa cruz e um vivo anseio de santidade para poderes então encher de esperança a cruz dos outros. Temos agora a síntese em árabe e depois a última síntese da audiência que será feita em polonês. Depois de recordar, Francisco recordava como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir que estamos sempre precisando da ajuda de Deus.
O Papa pede então para fazer uma pausa e refletir sobre um pormenor da história narrada nos evangelhos e que muitas vezes nós ignoramos. O Papa recorda então, Maria e José são dois noivos que provavelmente tinham seus sonhos, as suas expectativas, as expectativas sobre as suas vidas, sobre o seu futuro. E Deus parece intervir como imprevisto na vida deles. E embora com alguma dificuldade inicial, ambos abrem os seus corações à realidade que lhes é apresentada. Interessante você imaginar Maria e José com seus sonhos. Depois Deus que intervém na vida deles. E como consequência dessa intervenção, ambos que abrem os seus corações a essa nova realidade. Muitas vezes a nossa vida, como recordava Papa Francisco, não é como imaginamos que seja, especialmente quando falamos nas relações de amor, de afeto. Nós temos aquela dificuldade de passar da lógica do ser apaixonado para aquele amor maduro. E recordamos, como dizia o próprio Papa Francisco, essa primeira fase, do apaixonado, que é sempre marcada por um encantamento, nós estamos deslumbrados e que nos faz viver imersos talvez no mundo até imaginário, que muitas vezes não corresponde à realidade dos fatos. Essa é a primeira fase. Bom, vamos ouvir a saudação que o Santo Padre faz aos fiéis de língua árabe. Salute fedele di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, che ha amato Maria con libertà e ha scelto di rinunciare al suo immaginario per fare spazio alla realtà, di intercedere per noi affinché ci lasciamo sorprendere da Dio, accogliendo la vita come un mistero che nasconde il segreto della vera gioia. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Papa saúda então os fiéis de língua árabe. Peçamos a São José, que amou Maria com liberdade e escolheu renunciar ao seu imaginário para fazer espaço à realidade, de interceder por nós para que nos deixemos surpreender por Deus, acolhendo a vida como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Agora teremos a última síntese que será feita em polonês. E depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis peregrinos poloneses. I zapewniają o swej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano a audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira, 1º de dezembro. O Papa falava justamente que a nossa vida não é como imaginamos que seja, especialmente quando falamos da relação entre as pessoas, as relações de amor, de afeto. Então temos dificuldade de passar da lógica do ser apaixonado ao amor maduro, como diz Francisco. Bom, a primeira fase, recordando, é sempre marcada pelo encantamento, que nos faz viver imersos naquele mundo imaginário que muitas vezes não corresponde à realidade. Mas é precisamente quando o se apaixonar com as suas expectativas parece chegar ao fim, que o verdadeiro amor pode começar. Amar de fato não é esperar que a outra pessoa ouvida corresponda à nossa imaginação. Pelo contrário,
disse ainda Francisco, significa escolher com total liberdade e assumir a responsabilidade pela vida, tal como ela nos é oferecida. E é por isso que José nos dá então uma lição importante. E qual é essa lição? Ele escolhe Maria de olhos abertos. De fato, o Evangelho diz: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e escolheu sua esposa. Ele não escolheu dormindo, não. Ele escolheu acordado, olhos abertos. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Papa recorda que os noivos cristãos são chamados a dar testemunha de tal amor, que tem a coragem de passar da lógica do ser apaixonado ao do amor maduro. Pois falava da dificuldade, muitas vezes, do dia a dia, o amor que amadurece no dia a dia. Falava, mais uma vez, dando conselho para que não termine o dia brigados, mas em paz, fazendo as pazes. Podem voar pratos, até palavras pesadas, feias, mas no final do dia é importante fazer as pazes, para que o dia seguinte não seja o início de uma guerra fria, como dizia o Papa. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Domenica in Polonia si celebrerà la giornata di preghiera e di aiuto alla Chiesa dell'Est. Ringrazio tutti coloro che da più di 20 anni, accogliendo l'iniziativa della Conferenza Episcopale Polacca, sostengono la Chiesa nei paesi dell'Europa orientale e dell'Asia, con la preghiera e le donazioni. Il Signore ricompensi con la sua grazia la vostra generosa premura per i fratelli cristiani che sono nel bisogno. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, Papa dá as boas-vindas aos peregrinos poloneses. Queridos irmãos e irmãs, domingo na Polônia se celebra o dia de oração e de ajuda pela Igreja do Leste. Agradeço a todos aqueles que há mais de 20 anos, acolhendo a iniciativa da Conferência Episcopal Polonesa, apoiam a Igreja nos países da Europa Oriental e da Ásia, com a oração e as doações. O Senhor recompense com a sua graça, sua generosa atenção pelos irmãos cristãos que têm necessidade. De coração abençoo todos vocês. Agora teremos a última saudação, como já é tradicional, o Santo Padre faz também ao grupo de fiéis peregrinos italianos que se encontram na audiência de hoje. E, como sempre, em geral, é a maior parte dos presentes na audiência, a maior parte é formada por italianos. Depois, recordamos sempre que o Papa conclui com o Pai Nosso em latim, cantado em latim, e depois concederá sua bênção apostólica a todos nós. Mas vamos ouvir o Santo Padre agora. Recorda hoje o Dia Mundial contra a AIDS. É uma importante ocasião para recordar as muitas palavras atingidos por esse vírus em muitas áreas do mundo, não está disponível os cuidados essenciais. Com um renovado empenho solidário para garantir tratamentos sanitários e curas eficazes. É o pedido do Papa. Amanhã vou a Chipre e depois à Grécia, para realizar uma visita às queridas populações daqueles países ricas de história e de espiritualidade e civilização. É uma viagem às fontes das raízes cristãs.
terei também a oportunidade de me aproximar a uma humanidade ferida, na carne de tantos imigrantes, em busca de esperança. Vou a Lesbos. Peço, por favor, que me acompanhem com a oração. Muito obrigado. Papa que recorda, então, amanhã dá início a essa sua viagem que o leva a Chipre, primeiramente, e depois à Grécia. Ao saudar os peregrinos de língua italiana, dirijo o meu pensamento aos institutos religiosos femininos que celebram o seu capítulo geral. As irmãs de São José de Chambéry, as irmãs missionárias do catecismo, as irmãs missionárias do apostolado católico e as irmãs hospitalares da misericórdia. São muito bravas essas irmãs, todas. Para cada uma invoco a contínua assistência do Senhor, para que nos momentos de reflexão e de discernimento as reforcem no generoso compromisso de fidelidade ao Evangelho. Saúdo o grupo Holograma de Módena. Eu faço votos que as músicas seguidas com tanto compromisso, tornem-se um chamamento a viver com alegria todas as estações da existência. Gostaria também de saudar essa orquestra que nos trouxe tanta alegria e que foi composta por pessoas que têm o caminho aberto da ternura muito mais do que os outros. E que fazem aquela música com a ternura que é própria, o modo de ser deles. São pessoas portadoras de deficiência. A saudação particular do Santo Padre a eles. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos doentes, aos jovens e aos recém-casados. Por favor, não transcurar os idosos. Se vocês puderem tê-los em família, não mandá-los para fora. Eles são a nossa raiz. Não transcurar isso. O tempo do Advento nos convida a nos prepararmos para o Natal, acolhendo sem temor Jesus Cristo, que vem em nosso meio. Se abrimos a porta da vida, tudo adquire uma luz nova e a família, o trabalho, a dor, a saúde, a amizade tornam-se também ocasiões para descobrir a sua consoladora presença, a presença de Jesus na nossa vida, a presença de Emmanuel, que significa Deus conosco, é para testemunhar essa sua presença aos demais. Vamos nos preparar assim, abrindo o coração, ampliando o coração para o Natal. Rezamos agora o Pai Nosso em latim e vamos receber a bênção do Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral dessa quarta-feira, com o convite do Santo Padre a não distanciarmos os idosos da nossa realidade, a não desprezar, porque eles são as nossas raízes. Muitas vezes sentimos-nos prisioneiros de algo que nos aconteceu, disse Francisco, mas é precisamente por trás de um caso da vida inicialmente visto como dramático que se esconde a mão da providência divina. Com o passar do tempo, tudo se esclarece, enchendo-se de sentido a própria tribulação que nos atingira. São José ajude cada um de nós a deixar-se surpreender por Deus e acolher a vida, não como um temível imprevisto, mas como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. Com esses votos, desejamos a você uma boa quarta-feira, uma boa semana ainda, e o convite a acompanhar nosso Papa Francisco, que parte amanhã para Chipre e depois para a Grécia, na sua viagem apostólica, na sua viagem às fontes do cristianismo. Você poderá seguir através de Vatican News, Vatican Media, das emissoras de rádio, de televisão e das nossas redes sociais. Todos os conteúdos e também as celebrações que serão transmitidas com comentários em português. Um abraço então a todos vocês. Mais uma vez, uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.